Então, bem-vindos à nossa disciplina de linguagens formais e autômatos. Ok? Esse aqui é o plano de disciplina, vamos dizer assim, normal, que seria o presencial. O remoto eu ainda não comecei a fazer, porque tem que colocar lá pelo SEI. É como se fosse um SIGA, né? Parecido com o SIGA, só que lá você manda alguns processos, né? Você cria alguns processos e manda os documentos através desses processos, e eu não sei qual é o que eu tenho que colocar ainda. Qual a numeração lá do processo. Depois o coordenador do curso ele vai mandar e eu vou colocar lá, ok? Mas eu fiz esse daqui, né? Que eu sempre tenho como base, e ele é mais explicativo porque tem absolutamente tudo da disciplina, né? Aquilo lá que a gente manda é só para dar algumas justificativas sobre esse formato remoto e como é que vai se dar essa disciplina remotamente. Então é mais focado nisso, tá? Esse aqui é o que eu coloco lá no SIGA também, tá? Mas o outro lá eu faço partindo desse daqui. Ok? Então essa aqui é a nossa disciplina, que tem algumas outras informações dela, né? Que são simples, né? Ó, semestral, ela é obrigatória para o pessoal de CC e é optativa para o pessoal lá da engenharia, tá? E o que for referente a esse formato remoto, né? Normalmente aqui eu estou colocando em azul, tá? Ó. Então tudo que está aqui em cima seria o que a gente já tinha normalmente lá no formato presencial, tá? Aqui você vai ver a justificativa e a ementa, né? Então, basicamente, né, nessa disciplina aqui a gente vai ver, como o próprio nome diz, né, linguagens formais. Então, a gente vai desde a mais simples, né, que podem ser reconhecidas pelos autômatos, né, que está presente em vários dispositivos de que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, lá no elevador você vai ver que tem um robozinho lá, né? Que ele vai ter aquele controle, quando você aperta o botão, aí o negócio vem lá para pegar você aperta outro botão e ele vai para outro andar que você quer, né? Dentro do carro também é cheio de pequenos autômatos também, né? Você aperta no botão, sobe o vidro, aperta o outro, baixa o vidro, né? Ou então tem algum sensor de chuva, quando chove ele já abre o para-brisa, né? E tudo. Então, desde dessas linguagens, né? Que são desses dispositivos mais simples, né? Até a nossa que é o do computador, né? Que é equivalente a máquina de Turing com fita limitada, né? E claro, a continuação seria você ver a máquina de Turing sem ter a fita limitada, que seria para isso é mais conteúdo da disciplina de teoria da computação, tá? Então vamos dizer assim que essa aqui seria uma disciplina que ela é um pré-requisito, né? Ela é a primeira disciplina até você chegar na teoria da computação. E assim, né? A gente vai ver várias linguagens, né? A gente vai ver algumas diferenças, né? Por que uma certa linguagem ela é mais potente do que outra linguagem, né? E vai chegar até na nossa linguagem de programação, né? E também na nossa definição formal de algoritmo, né? Então, a nossa definição formal de algoritmo é que é uma máquina de Turing, tá? Para quem não sabe, aquela definição que a gente aprende em FUP, né? Que é uma sequência de passos finitos que resolve um certo problema. Essa definição ela é informal, tá? Então, a definição formal mesmo de algoritmo é que é uma máquina de Turing. Então, nessa disciplina a gente vai desde essas linguagens mais simples até a definição formal de máquina de Turing claro, vendo pelo lado das gramáticas sensíveis ao contexto. Ok? Então, aqui é a nossa ementa, né? E aqui são os objetivos gerais e específicos, né? Como eu falei.
basicamente a gente vai lá desde a nossa linguagem mais simples até a que a gente usa no nosso computador. Ok? Então vamos aqui para o nosso calendário de atividades. Ok? Então aqui quando a gente iniciou esse formato remoto, a gente pretendia, né, acabar o mais rápido possível. Só que o fato é, né, que eu acredito que nesse semestre seja inteiramente remoto. E para ser sincero, eu não acredito que vá voltar nesse semestre presencial para essa disciplina aqui especificamente não, tá, gente? Então vai ser totalmente remoto. Talvez no próximo semestre, dependendo da situação, né, da nossa situação, talvez seja híbrido ou então presencial mesmo, né? Não sei, né? A gente sempre torce para que tudo melhore e para que dê tudo certo, né? Ok? Então, aqui, não, aqui você vai ver a data e a aula, né? Ó, que a gente está na primeira aula, aí a segunda aula vai ser sobre conjuntos e sequências, a terceira vai ser sobre funções, predicados e relações, a gente vai ter um feriado depois, então não conta como aula, tá? Depois, aí você vê essa daqui, né, do dia 9. Se você for ver o dia 9, eu acredito que é um sábado, entendeu? Ah, professor, tem dia de aula de sábado, né? Nesse caso aqui a gente tem que recuperar, ó, porque se você for ver, ó, tem um feriado, dois, três, aí tem os encontros universitários aqui, aí tem o recesso aqui, então tem vários dias aqui de que a gente não pode dar aula e se a gente não recuperar em alguns sábados, né, a gente não vai conseguir dar o conteúdo inteiro da disciplina, tá? Então eu coloquei em verde aqui, tá? Então onde você vê verde aqui, ó, vai ser reposição de aula, tá? Não vai ser aula a mais, não vai ser aula extra, não, vai ser só reposição de aula para a gente fechar o nosso semestre, ok? Então aqui eu acho que vai ter mais um. Deixa eu ver se vai ter mais um. Vai ter mais um aqui no próximo ano, inclusive, né? Em 2022, ó. Que vai ser sábado também. Daqui a pouco eu explico melhor como é que eu vou fazer essas aulas aqui de sábado, tá? Mas basicamente é isso, tá? Ó, a primeira parte da disciplina, como a gente pode ver aqui, ó. São conteúdos de matemática discreta que normalmente o pessoal tem uma certa dificuldade, ok? Porque eu vou precisar disso, tá? Depois a gente começa aqui, ó, bem na aula 8, que seria o conteúdo mesmo lá de linguagens formais e autômatos, né? A gente vai ver a FD aqui, que é autômato finito determinístico, tá? Depois a gente continua com o nosso estudo até o final da nossa disciplina, tá? Ok, aqui é a metodologia de ensino. Deixa eu só ver que está tudo aqui para vocês. Tá claro aqui, pessoal? Dá para ouvir e ver direito? Ou tá embaçado? Não tá dando para ouvir? Tá claro aí? Tá de boas, né? Dá para ver e ouvir bem, né? Tranquilo. É porque de vez em quando embaça e tem problemas de conexão. Aula passada eu digo foi a aula de 1h30 às 3h30, né? Que faz pouco tempo que teve. Eu tive vários problemas lá. Tive que fazer alguns ajustes, mas aqui, graças a Deus, está tudo bem. Ok, então vou voltar aqui. Então, metodologia, essa aqui de forma presencial, né? Mas a gente tenta fazer essa transposição, né, para o remoto, né? Ok, então o que a gente vai ter foco aqui, na verdade, é no formato remoto, tá? Então, como é que fica a comunicação, né? Então, comunicação presencial, basicamente era ir na minha sala, então mandar algum e-mail para mim, ou então falar presencialmente na aula, né? Aqui, se eu precisar falar alguma coisa para vocês, né? Eu vou mandar pelo Siga, tá? Então, vou mandar as mensagens pelo Siga. Se você quiser responder por e-mail, optar por e-mail, você mande por e-mail, tá? Porque às vezes o Siga eu sei que ele não funciona. Normalmente os alunos me mandam alguma dúvida, né, sobre alguma coisa, então relato algum problema pelo Siga, tá?
E, claro, né, relatam também problemas do SIGA, né? Professor, o SIGA está com problema, eu vou mandar por aqui a atividade, prova, aí eu vejo lá se está dentro do tempo, né? Você simplesmente manda pelo e-mail, aí eu só depois confirmo que recebi a sua atividade ou então a sua prova, tá? Então, mas assim, a gente preferencialmente usa o SIGA, tá? Mas se for alguma comunicação simples, né? Assim, se você teve ou então se você teve problemas com o SIGA, você pode mandar por e-mail sim, sem nenhum problema, tá? Aí, com relação ao conteúdo das aulas, né? Então, basicamente, a gente vai utilizar o Google Meet e o YouTube, tá? Então, eu vou gravar as nossas reuniões lá pelo Google Meet. Como eu já falei para vocês, eu gravo pelo OBS. Eu não gravo pelo Google Meet porque pode dar algum problema de conexão e ter alguma falha. Quando eu gravo pelo próprio computador fica mais fácil porque o som fica mais limpo para quem quiser assistir depois, tá? Aí depois que eu gravo eu vou e pego, coloco lá na nossa lista de aula que eu já coloquei lá no Siga, tá? Para você ver lá a hora que você quiser. Tudo bem? Então às vezes acontece de eu colocar a aula e não colocar na lista, tá? Às vezes acontece, né? Semestre passado aconteceu. Então, se você for lá na lista, a aula não está ainda, é porque não teve, ou então porque o professor não colocou ainda. Então, você pesquisa o vídeo lá se eu coloquei algum vídeo lá no meu canal, que eu acredito que dê para ver isso. Ou então, se você se inscreveu, eu acho que ele já fala logo para você, não sei, pelas suas recomendações lá de que eu já mandei algum vídeo, entendeu? Porque teve esses problemas semestre passado, né? Eu achava que tinha colocado lá na lista de aulas, quando na verdade eu só tinha colocado lá no YouTube, tá? Assim, mas assim, acho que foi só uma vez só, então duas vezes que isso aconteceu, tá? Mas só para deixar claro que isso é possível sim de acontecer, ok? Ó, então, aulas de reposição serão realizadas aos sábados por meio de videoaulas, tá? Então aqui é diferente, aqui é videoaulas. Então, se você for voltar aqui, ó, nessas aulas que estão em verde aqui, ó, elas são dia de sábado, tá? Então é uma aula de reposição que não vai ser por meio de webconferência pelo Gmeet, não, entendeu? Essas aulas aqui elas vão ser gravadas e eu vou e pego, mando para vocês, boto lá na lista lá do YouTube, tá? Então aqui você pode ficar mais à vontade para você assistir a hora que você quiser, tá? E se isso provavelmente acontecer algum problema comigo, né, também, e eu não poder fazer essas webconferências, alguma webconferência, eu vou fazer desse jeito, tá? Preferencialmente eu gravo no dia e mando do dia, mas se eu tiver algum problema, aí eu sempre pretendo gravar num sábado, tá? Então, preferencialmente no sábado mais próximo, tá? Mas se não der também, aí algum outro sábado a gente vai recuperando, tá? E por falar nisso, né, em recuperação de aula, né? Eu tive alguns problemas aqui em casa para o meu ambiente de trabalho, tá? Então eu pedi para fazer algumas mesas para mim lá para um certo marceneiro e simplesmente ele não fez, tá? Ele não fez e ficou me enrolando dizendo que ia tal, enfim. Eu não quero nem entrar muito nesse assunto. Eu sei que era para ele ter me entregue já, eu acho que faz um mês e meio, sei lá, uns 45 dias, entendeu? E agora eu tô pedindo meu dinheiro de volta, tô tendo maior dificuldade com isso, né? Porque ele pediu metade para comprar lá material lá para fazer, entendeu? Aí o que tá tendo agora problema para mim é que eu não tô tendo ambiente de trabalho, né? Então para mim realmente está muito complicado não ter mesa, né? Porque ele me enganou dizendo que estava quase feito as mesas e tal, não sei o quê.
que ia entregar no outro dia, né? Aí simplesmente ele não tinha feito nada, entendeu? Aí a mesa que eu tinha antes, eu doei ela, né? Eu dei ela. Aí, aí eu fiquei sem mesa, entendeu? Fiquei sem nada, minhas coisas estão no chão até agora. Aí isso eu pretendo resolver nessas duas próximas semanas, né? Nessa semana e na outra, né? Ou então talvez 3 semanas, eu não sei quanto tempo vai ser realmente necessário, né? Ok? Então eu já vou dizer aqui, ó, que as próximas aulas, ó, eu vou subir aqui. Essas duas aulas aqui, ó, pode ter certeza, né? Aliás, essas 3 primeiras aulas aqui, ó, elas vão ser gravadas, tá? Eu vou gravar, eu vou procurar aqui um horário bom, né? Eu tenho duas filhas pequenas, eu tenho uma de 2, uma de 3 e outra de 4 anos, né? Aliás, uma de 2 e uma de 4 anos, né? A pequenininha vai fazer 3 ainda. É, então é muito complicado, né? Ficar aqui com elas aqui fazendo sem ter uma sala para você colocar todos os meus equipamentos, né? Colocar monitor, notebook, tablet, porque eu gosto de botar tudo lá em cima da mesa, é muita coisa e tem que ser uma mesa grande, né? Ok? Então eu já aviso que essas aulas aqui, né? Eu vou gravar elas, né? Eu vou tentar gravar elas para mandar no dia certo, mesmo aqui no dia 30 e no dia 5, tá? Mas se eu tiver algum problema, né? Então aí paciência, aí eu vou e coloco no sábado mesmo, tá? Essa aqui ela já vai ser sábado mesmo, ok? Aí eu espero que que aqui no dia 14 já esteja tudo normal, tá? Aí aqui eu vou aqui avisar para vocês, ó, já tá tudo normal, a gente vai voltar com a nossa webconferência normalmente, tá? Mas assim, nesse começo aqui, ó, vai ser por meio de vídeo, tá? Porque para dar aula eu gosto de escrever e estou usando slide também. Então aí tem que ter o meu tablet também tem que ter espaço para isso e também o monitor também ajuda fora o monitor do meu notebook também ajuda muito, entendeu? Aí infelizmente eu estou sem mesa para botar esses aparelhagens toda, né, e tal. Talvez a da cozinha dê certo, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu puder para vocês, tá, gente? Ok, então deixa eu voltar aqui. Deixa eu perguntar aqui se teve até alguma dúvida até agora. É... Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo de boas aí? A lei da vida é não pagar adiantado. Eu concordo fortemente com você, Kels. Que você. A não ser que você tenha a certeza de que você vai pegar o seu dinheiro de volta. Porque caso contrário, meu filho, não. Só se for com uma pessoa muito conhecida, que você sabe que é uma pessoa correta, que não faz macacada com nada. Que não faz nenhum. Que não deixa nenhum problema com ninguém, né, pessoal? Ok. Agora eu vou continuar aqui, tá, Eliakim? Vamos aqui. Então pronto, eu parei aqui nesse tópico 2 aqui, né? Então aqui o link, né? Como já falei, né? De cada vídeo aula e de cada webconferência gravada, eu vou colocar lá na nossa lista de aulas que já está lá no Siga. Ok? Aí você pode ficar à vontade para você assistir o momento que você quiser. Aí, ó, em cada dia e horário de aula da disciplina, né? Os alunos receberão tarefas no Siga, okay? De exercícios referente ao conteúdo disponibilizado no dia. Então eu vou colocar por meio de tarefa. Aí eu vou colocar para você fazer ou um mapa mental ou um resumo, tá? Ou então resolver uma questão bem fácil lá para você ganhar a sua frequência do dia. Tá? Assim, semestre passado a gente tentou fazer pelo Google Meet, mas não deu certo, que ele gera uma planilha, né? Só que o nome de vocês sai os nomes que não é o mesmo que está lá no Siga, aí dá muito trabalho, ou então às vezes nem dá para achar, né? E outro também foi pelo Google Forms, só que, sei lá, tinha 15 alunos lá na webconferência, aí pelo Google Forms tinha bem uns 20, entendeu? Então
eu tive problemas com esses dois, com essas duas ferramentas, aí a gente voltou a fazer tarefas pelo Siga mesmo, tá? Então, para quem já é acostumado a copiar, né, as aulas, para quem gosta de acompanhar copiando as aulas, é bem fácil, né? Simplesmente você bate a foto do que você copiou e manda para mim lá pelo Siga para você ganhar a sua frequência, tá? Né? Tem gente que não gosta de copiar, que gosta mais de ficar focado vendo e de resolver exercícios, né? Aí você pega aquele exercícios lá simples, né? Faz ele, simplesmente bate a foto e manda lá que você vai ter a sua frequência, né? Aí tem gente que prefere, depois que tiver, revisar tudo de novo, ou então olhar no livro, fazer o próprio resumo, aí você simplesmente pega, bate a foto e faz lá, tá? Então a ideia aqui é aproveitar o estudo que você tem, né? Que você faz normalmente das aulas. Aí o mais difícil aqui seria só para você bater uma foto, converter para PDF e mandar pelo Siga. Ok? Basicamente é isso, tá? Então, os alunos serão incentivados a debater para construir em conjunto as soluções para os exercícios propostos nas listas de exercício. Ok? De modo geral, se você tiver alguma dúvida, então às vezes eu pego alguma questão interessante da lista e a gente tenta resolver junto, claro, quando no modo síncrono, né? Quando é assíncrono, ou seja, quando é nas videoaulas, não dá para fazer assim, tá? E também lá com a Gabriela agora, né? Se a gente pode iniciar alguma discussão sobre alguma questão ou então algumas questões. Se a gente não conseguir, ela pode continuar com vocês tranquilamente, tá, gente? Então, aqui o tópico 6 é com relação às nossas referências, né? Então, para cada tarefa no Siga que eu mandar como frequência, lá vai ter o capítulo do livro e o livro do qual foi feito aquela aula, tá? Partindo do que foi feito aquela aula. Então, assim, basicamente eu sigo pelo livro do Cipsa, tá? Aí só lá no final que eu mudo, mas não é nenhuma mudança assim que você vá ser bastante significativa, né? Ok? Então aqui só retomando aqui as frequências, né? Como eu já falei, vão ser atividades pelo Siga e você vai ter até 48 horas para você fazer. Tá? A ideia aqui não é para você passar 48 horas para fazer uma coisa, não. A ideia que eu tenho em mente para você fazer aqui nessa disciplina é que você consiga fazer tudo em 2 horas, ou seja, você consiga assistir às aulas, fazer essa atividade de frequência, tudo bem? Bata a foto e mande, entendeu? Então, na melhor configuração que você tem internet, que você tá com o tempo certo para você ver lá, nesse tempo de 2 horas você consiga fazer isso, né? Então, 48 horas é algum problema de internet, de conexão, de que você teve não sei, você teve que ir no médico fazer alguma coisa, então resolver alguma coisa para seu pai, para sua mãe, entendeu? Então, esse tempo de 48 horas aqui é só para isso, não é uma atividade que você vai ter que passar 48 horas sentado lá fazendo, não, tá? Então, são 2 horas para você fazer tudo, né? Assistir às aulas e fazer essa atividade lá do Siga. Ok? Tá claro até aqui? Acho que foi ele aqui que perguntou, né? Rapaz, eu não sei de... Tudo ok, né? Meio utópico, né? Tópico. O de teoria. Pera ainda, deixa eu ver aqui. Semestre passado era mapa mental, resumo, exercício de... É a mesma coisa, né, Leonardo? Você faz alguma... O Renato perguntou se é resumo ou fazer exercício. Você escolhe, tá? Você que escolhe. Você pode fazer um mapa mental ou um resumo ou resolver um exercício da lista, tá? Aí você fica à vontade, você escolhe qualquer um, vale como frequência, tá? Acredito que tenha ficado claro, né? Tá claro, né, gente, até aqui? Me dá só um ok aí. Se alguém tiver alguma dúvida, fala aí agora.
Beleza, então eu vou continuar aqui, tá? É, Então, atividades discentes. Então, seja um bom aluno. Basicamente, o que isso aqui fala é seja um bom aluno, enfim, participando com a sua assiduidade, fazendo os exercícios propostos, entendeu? Estude bem, entendeu? Para você ir bem nas provas. Não vá deixar tudo para um dia antes da prova, tá? Não faça isso não, tá? É, ok? Então, sistema de avaliação. Isso aqui basicamente são as regras da UFC, tá? Se você não tiver menos do que 75% de frequência, você vai ser reprovado por falta. Eu não sei, eu acredito que vocês não tenham dúvida com relação a isso, mas se você tiver nota para você reprovar e tiver reprovação por falta, o que conta é a reprovação por falta, tá? Depois aí tem notas inferior, né, a 4, né? Inferior abaixo de 4 você vai reprovar logo, né? Notas entre 4 e inferior a 7 você vai ficar de AF. E notas igual a 7 ou então maior do que 7 você vai passar sem precisar fazer a avaliação final. Ok? Então, como é que vai ser as avaliações, tá? Então, basicamente, a gente vai aplicar três avaliações escritas, tá? Em que a média, né? Ou seja, você vai somar as três notas e dividir por 3, tá? A média aritmética vai compor sua nota semestral, ok? Então, basicamente, soma e divide por 3, tá? Então, isso daqui agora a gente pode fazer nesse semestre, tá? Semestre passado a gente não fazia, mas já que a gente tem a Gabriela, né? A gente pode pensar em uma forma de pontuação extra, né? Com relação às listas de exercício, tá? É bem parecido com o que a gente fez em PA, Gabriela, tá? Então a gente faz alguns testes que podem contar pontos extras para vocês. Isso quer dizer o quê, né? Ponto extra, como assim, professor? É ponto extra mesmo. Se você não fizer teste nenhum, se você não fizer nada disso aqui, você ainda consegue tirar 10 somente com as provas, tá? Ou então, se você tirar 10 em tudo que eu der lá pontuação extra, você pode passar com 10, 11, entendeu? 11,5, 12. É claro que lá no SIGA não vai ter o seu 12, vai ter o seu 10, tá? Eu não posso colocar 12 lá. Ok? E como é que vai ser as avaliações? Vai ser por meio de atividades também, de tarefas no SIGA. Como nas frequências, a diferença é que agora eu vou te mandar o arquivo da prova pela tarefa, entendeu? E que a duração ela tem 12 horas, tá? De novo, não é uma prova para você sentar e fazer em 12 horas, não. Então, se você estudou bem, se você ficar levando bem o semestre, é uma prova de você sentar e fazer em 2 horas, tá? Então, 10 horas a mais aqui são para você bater foto, converter para PDF e mandar pela internet, tá? Então, aqui no caso, se você tiver algum problema de internet, algum problema do SIGA, tá? Para você ter aqui essas 10 horas a mais aqui. Ok? Então, as avaliações de segunda chamada devem ser solicitadas diretamente ao docente responsável pela disciplina. Quem já fez presencialmente sabe que, né, presencialmente você tem que ir lá no secretário, pedir lá a requisição para você fazer essa segunda chamada, aí o professor tem que assinar e tudo, né? Então, mas nesse formato remoto, isso aqui foi o que o Alexandre pediu para a gente fazer nesse semestre passado, né? Nesse semestre eu nem sei se é possível fazer isso aqui, mas eu acredito que sim, tá? Pode falar quem estava querendo falar. Alguém está querendo falar? Pode ficar à vontade. Não? Oi? Pode falar, Gabriela. Opa, foi nada não. Deixa eu desligar sem querer. Ah, tá. Desculpa. Ok.
Pronto, e essas provas elas são escritas e não digitadas. Então você vai pegar o papel e vai escrever, tá? Então todas as atividades também elas são escritas e não digitadas, tá? Exceto quando você tem algum problema que não pode usar a sua mão para você escrever, tá? Ou então, não sei, algum outro problema que impossibilite você fazer desse jeito. Aí você pega e explica e fala qual foi o seu problema, tá? Se for algum problema na mão, não sei, tem algum laudo médico, alguma coisa, tá? Manda lá pra mim que aí fica tudo bem. Ok? Mas você fala antes, tá? Porque senão eu vou desconsiderar, porque toda atividade, né, tem que ser feita à mão, tá? Ok, então aqui eu já digo aqui logo para vocês, né, como diretamente comigo que você tem que falar para pedir segunda chamada, você não precisa mandar e-mail para mim nenhum não, tá? Então simplesmente não fez a primeira chamada, eu já considero de que você teve algum problema e de que você pode sim fazer segunda chamada, sem nenhum problema. Tudo bem? Então o problema que pode dar é você não fazer a primeira chamada e nem a segunda porque não tem terceira chamada, entendeu? Aí, se você tiver problema na primeira chamada e na segunda, você vem e fala comigo que a gente tenta resolver da melhor forma possível para você ser avaliado, ok? Então, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Até agora tá tudo ok? Dá um ok para mim aí, quem tá conseguindo acompanhar. Tudo bem. Então, de resto, pessoal, aqui basicamente é somente a bibliografia, tá? Aqui a gente vai seguir o livro do Cipsa, tá? Cadê o livro do Cipsa? Cadê? Era pra ser o primeiro, né? Ah, tá aqui. Não, o Cipsa não, esse aqui não. Sumiu. Ah, tá aqui, ó. Introdução à teoria da computação, tá? Aliás, essa disciplina aqui ela não serve só para ela não é só introdutória à teoria da computação não, tá? O conteúdo dela também é visto lá em compiladores, tá? Ok? Vocês precisam saber linguagem sensível ao contexto para vocês saber o funcionamento de um compilador, tá? Então, pronto. Basicamente é isso, pessoal. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Podemos finalizar então a nossa aula. Hoje foi tranquilo, né? Sim. Beleza? Então pronto. As próximas aulas vão ser gravadas, tá? Vão ser curtinhas, tá? Eu não pretendo fazer muito conteúdo de uma hora e pouco, porque eu sei que vocês ainda vão ter que ainda estão se acostumando com essa ideia, alguns, né? Estão se acostumando com essa ideia de fazer tarefas pelo Siga, tá? E também o conteúdo é bem simples, tá? Pois então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, tá? Forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Valeu, até a próxima aula.